Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro que adora ser a vossa companhia nestas conversas. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva Miguel. E Bruno Maciel, viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva Bruno. Olha malta, sabem o que é que vem a seguir? Eu até já estou a salivar. Bora lá! Barrigada de jogos. Cá estamos, malta, para mais uma barrigada de jogos, a rúbrica do DICE Podcast, que consiste num curto segmento onde cada um de nós vai partilhar a lista de jogos que esteve a jogar nos últimos 15 dias convosco. Sem grandes descrições, sem irmos muito a fundo e num formato que já é de conversa normal, como vocês já sabem. Vamos então avançar para a nossa barrigada de jogos. Bruno, que andaste tu aqui a encher a barriga durante estes últimos 15 dias? Conta lá. Então, eu joguei 5 jogos nesses últimos 15 dias. Talvez o jogo mais robusto é o Imperial Steam, um jogo do ano passado, que foi editado no ano passado e que o comprei quase por indicação do Pedro Silva, um dos nossos amigos também aqui do podcast e uma pessoa com quem eu costumava jogar no grupo Board Gamers de Oeiras. Também o autor do 28, para quem não sabe quem é o Pedro Silva, e ele diz que o melhor jogo de 2021 não é o Ark Nova. Para mim é uma falácia, é o Imperial Steam, mas sim, o jogo é bastante interessante, é complexo, é desafiante. Já joguei 2 vezes, a primeira não me correu muito bem, a segunda correu-me um bocadinho melhor, não deu para ganhar também, mas já começo a ganhar o jeito àquilo e começo a perceber como é que aquilo se enrola e tem ali muita coisa ainda para explorar. Depois joguei um jogo que já não jogava há muito tempo e que falei há pouco tempo num Dice Top, que é o Archaeology New Expedition. Lembrei-me do jogo por ter falado nele no top, então coloquei-o na mesa e olha, toda a gente que ainda não tinha jogado adorou. Quem já tinha jogado disse qualquer coisa como: epá, já não me lembrava deste jogo, mas este jogo é muito giro. Portanto, correu muito bem. E é um jogo muito rápido de reavivar a memória e de jogar. O Illusion, um jogo novo também que eu comprei e que me parece um pouco um Jungle Speed no knockdown na cabeça, mas também muito interessante. É um jogo em que tu tens que fazer uma assunção daquilo que tu vês. Existe uma cor, tu tens que dizer qual é que é a percentagem, não é dizer qual é que é a percentagem, tens que pôr a carta ou à esquerda ou à direita de uma carta que já lá esteja, e tu tens que dizer se, por exemplo, é vermelho, se tem mais vermelho ou menos vermelho que a carta que já lá está, e às tantas com várias cartas que começa a ficar complicado, e por isso é que o jogo se chama Illusion, porque tu às vezes pensas que aquela carta realmente tem menos vermelho, mas às vezes por 1, 2, 3, às vezes até 10%, pensas como é que é mais 10% do que a outra carta e acabas por perder o jogo dessa forma. É um jogo bastante interessante, também se joga rápido e é para começar ou acabar a noite. E depois o Splendor, claro, tinha de ser. Joguei-o fisicamente e no BGA. E o Welcome to, voltei a pô-lo na mesa e sabe sempre bem voltar a estes flip and rights. Isto não é um roll and write. É um jogo que também se joga bastante bem, dá para muita gente. Éramos 5 à mesa e toda a gente adorou. Portanto, foi esta a minha barrigada. Podia ter sido melhor em termos de jogos robustos, mas acabou por ser boa. Assim, uns joguinhos assim um bocadinho mais leves, mas também correu bem. Eu gostei. É pá, olha, Bruno, primeiro, uma barrigada bem porreira, até com uns jogos bem complexos, mas e sabes que eu tenho aqui uma parte que eu tive que arranjar aqui no instante a música, porque quando ouço-te a falar do Indiana Jones, é isto só que me vem, do Archaeology, o que me vem à cabeça é só isto. Ai, meu... Bem, quem nos está a ouvir acha que temos aqui uma produção, pá, alguém está dedicado a estes números. Bem, olha, espetacular, Marco. Temos
temos, desculpa lá, eu não sei o que é que estás para aí a falar. Pá, pronto, vou lançar o desafio que nos percebo próximos essas jogos coisas. tem que haver também uma melodia qualquer para fazer o tema. Mas pronto, agora fica com essa pessoa. Essa pessoa tem essa responsabilidade, não sou eu. Toma! Muito bom, muito bom. Mas opá, meu, é sério, já falamos pai 3 vezes do Archaeologist e o Indiana Jones é primeiro. É ver-te a ti, atenção, pintar esta imagem na cabeça, na mente dos nossos ouvintes, que é o Bruno com esta música a jogar, mas de chapéu e com o chicote. Estás a ver? Quando eu ganho. Muito bom. Olha, faltava agora o som do chicote. Alguém Não está a tenho. falhar aqui. Tenho que arranjar o próximo para acrescentar aqui à lista. Epá, a produção é boa, mas não é assim tão boa. Vamos lá ver, não é? Mas Bruno, que não seja por isso, mas ouvimos mais um bocadinho do Indiana Jones. Meu Deus. Ai, muito bom, muito bom. Ai, bem, já descambou completamente. Ainda agora começou. Está tudo bem. Ai, Está tudo bem. ai, Bruno, a sério, viste o que é que tu fizeste? Completo, eu só digo isto. Miguel, salva lá isto. Salva lá isto com a barrigada também dos últimos 15 dias. Força, Miguel. Não percebi essa frase do Miguel, salva lá isto. Não, porque já te descambou, não é? Agora tem Impossível. alguém. Não, é impossível. Já foi. Não, é impossível. Quer dizer, tu juntares Miguel com salva lá isto é uma coisa impossível. Não dá. Mas vou tentar. Vou tentar. Muito bom. Ora, a minha barrigada traz coisas um bocadinho mais leves, mas depois eu tenho ali um peso pesado para compensar. As coisas mais leves que eu andei a jogar também, basicamente no VGA, foi o No Thanks e o Kingdom Builder. Também estive a jogar ao Copenhagen, Oh. que é uma coisa um bocadinho mais... tem um bocadinho mais de sumo, Uhum. mas ainda assim é um jogo bastante simples, acho eu. E depois, para compensar, porque estava demasiado leve, joguei o Nippon. Pronto, e agora tens para No música VGA. japonesa. Eh, Tens pois, acho que o tu que Marco estás não a tem. tratar disso. Seja lá quem for. Exato. Mas pronto, o Nippon já é um jogo bastante pesado, pronto, enfim. Mas nunca tinha jogado e gostei bastante. Aquilo tem muita coisinha que epá, é um bom jogo. É um bom jogo, por acaso, gostei bastante. Sim, senhora. Fé, como tu disseste, equilibraste a coisa, sim, senhor. Muito bem. Ora, Mais ou menos. olha, eu estive num evento de jogos familiares a explicar muitos jogos e depois acabei por conseguir, tive a sorte de ainda ter alguns momentos onde ainda conseguimos juntar algumas famílias e estive a jogar alguns jogos com eles, até porque havia ali algumas famílias que até queriam... Estavam ali, faltava mais uma pessoa até para equilibrar um bocado o jogo e então eu tive essa disponibilidade e consegui jogar algumas coisitas também. Expliquei muitos mais jogos do que acho que consegui jogar, infelizmente, mas grande parte da minha barrigada foi aí em jogos familiares e mais algum, como uma pessoa depois acaba por estar nestes eventos, não consegue estar a jogar com o nosso grupo. Mas ainda consegui jogar com o meu grupo e continuar mais um bocado do The Crew, do Mission Deep Sea, é a segunda versão. Já acabamos o primeiro, estamos agora a dar forte no segundo. Também estive a jogar Villainius, experimentar mais uma das personagens, já me faltam, já fiz metade, por isso já estou quase a experimentar o jogo base todo, ou pelo menos conhecer as personagens todas do jogo base, e depois estive a jogar assim alguns party games, estive a jogar Coyote, levei uma tarefa no Coyote, mas pronto, isto tudo que é bluff para o Marco é quase tão bom como Pusher Luck, é só para levar tarefa. É bom saber essas coisas. Eu levo só tarefa, mas duas mecânicas que são para eu perder. Depois estive a jogar uma partidinha de Fantasma Blitz, estive a jogar Sushi Go, Salada de Pontos, assim uns party games assim de cartas também bem girinhos. Estive a jogar um bungo,
e tive a jogar Monstro das Cores. Por acaso nunca tinha jogado com uma família e foi muito giro. Mesmo porque estava lá uma criança e pronto, estávamos ali todos a explorar. Foi mesmo giro estar com eles a partilhar. E estive a jogar o Cocoricó também no evento e foi engraçado. Faltava uma pessoa para fazer 4 e então jogamos a 4. Estivemos lá à volta, também levei uma tareia, mas pronto, isso é outra. Portanto, essa foi a tendência. Temos aí um padrão. Este não tem pusher luck, não, mas também em minha defesa eu estava sempre atento às outras mesas e depois esquecia-me de onde é que estavam as coisas. Era isso. Eu gosto de usar essa também, às vezes. É engraçado. Mas pronto, foi esta a nossa barrigada de jogos, malta. Espero que tenham gostado. Hoje damos palco a um tópico que muitas vezes se torna até tabu nas nossas relações pessoais domésticas, que todos temos, que é, no fundo, para termos jogos nós temos que os comprar, não é? É uma realidade, e que de vez em quando também os temos que vender para ter espaço e de vez em quando dinheiro para mais jogos, não é? Isto é tudo uma coisa que a gente tem que falar, temos que pôr as coisas. Isto é um ciclo que está muito ligado ao assunto dos jogos de tabuleiro, sem dúvida. Algo muitas vezes até nos custa falar-se até sozinhos em frente do espelho quando nos lembramos que vem uma encomenda grande que nós fizemos de jogos de tabuleiro ou então que fomos a um evento e pronto, enchemos a mala do carro um bocadinho mais do que era aceitável para depois voltar. Essas coisas que se calhar não falamos tantas vezes, nós os três, e se calhar devíamos brincar. É verdade que isto é um hobby que é muito dado ao objeto físico, mas que está muito no hobby também. Quem já está há muito tempo no hobby torna-se de alguma forma um hábito interessante e normal, que nós já conhecemos imensas formas de comprar os jogos, de ver online em que grupos é que hoje vamos ver sobre jogos, e vamos hoje partilhar um bocado dessas práticas sem tabus. Falei no início que isto era um bocado tabu, mas não é, não vai haver tabu nenhum. Um bocado todas as lições que nós temos tido de gerir este processo, este ciclo de vida de jogos, de compra e venda, que nós tão carinhosamente se calhar chamamos de manutenção da nossa ludoteca pessoal. É tudo uma manutenção. É um termo muito técnico, não é? Fica logo profissional assim. Bom. Não, é muito bom. Eu gosto. Eu gosto. Vou fazer manutenção da minha ludoteca pessoal. Vais o quê? Vou comprar mais 3 jogos. Mas assim não te sentes tão mal a dizeres isso. Olha, hoje vou estar o dia todo. Eu sinto mal lá mesmo. Dá uma desculpa para outra pessoa. Parece profissional? Hoje o que é que estiveste a fazer hoje? Estive a fazer manutenção da minha ludoteca pessoal. Uhum. Vendi 3 jogos, comprei 6. Dá para pôr em timesheets e tudo. Exatamente. Tive 4 horas a fazer manutenção da minha ludoteca pessoal. Espetacular. Está ótimo. Meu Deus. Isto hoje está fantástico, malta. Nós estamos mesmo top. Ora, então, primeiro, se calhar, aí abrindo aqui um bocado a conversa, para um tópico agora, tornando a conversa mais séria, o que é que para vocês é importante para vocês seguirem, porque quando vocês fazem esta manutenção da ludoteca pessoal, que agora o termo vai ficar até ao final, vocês têm que decidir o que comprar, por exemplo, não é? Vou-vos deixar falar primeiro até. Bruno, se calhar passo a palavra para ti. O que é que tu achas que é importante manter-te? Como é que tu fazes para decidires o que é que vais comprar a seguir? O que é que vem aí? Sim. Como é que essa manutenção funciona? Sim. Primeiro eu estabeleci quase como uma rotina e faz parte da minha rotina comprar 1 ou 2 jogos por mês. Portanto, é quase que obrigatório fazê-lo. É obrigatório? Não é. E posso-vos dizer que desde que tenho o Ark Nova passei a comprar menos jogos e decidi dizer que, e não é verdade, mas pus na minha cabeça que como jogo mais vezes os mesmos jogos, estou a comprar menos. Não, eu só tive 2 meses sem comprar jogos, mas já voltei a descambar. E agora justifico que ando a comprar mais jogos de uma vez só porque
porque não comprei durante 2 meses. Mas isso é um problema que eu tenho e deixem-me estar, não me chateiem. E o que é que, pronto, agora falando sobre como é que qual é que é o meu critério, ou melhor, como é que eu me consigo informar sobre o que existe no mercado. Eu acho que é importante, quando nós já estamos no hobby, nós seguirmos 2 ou 3 canais de YouTube, ou ouvirmos alguns podcasts e irmos regularmente ao BGG, porque acho que é dessa forma que nós sabemos o que é que realmente está a sair, ou o que é que já saiu, mas de repente alguém experimentou e criou um hype brutal e afinal isto até é bom e ninguém sabia, e de repente toda a gente fala nele e toda a gente quer comprar o jogo, e é um pouco assim. Há uma coisa que eu faço também, que é ali por meados de agosto, setembro, mais por aí, existe uma pessoa que acho que, não sei se é o responsável pelo BGG ou um dos responsáveis, que é o Eric W. Martin, que faz uma lista antes de Essen de todos os jogos que vão sair em Essen. E isso é quase como o meu catálogo de compras para o ano, porque ali diz-me... Vocês já sabem como é que eu sou, eu olho para as capas, olho para os temas, vejo se é um Eurogame, basicamente vejo essas coisas. Não me interessa como é que o jogo funciona, porque até não tenho essa informação quando estou a ver aquele descritivo. Mas eu vou apontando ali que 20, 25, 30 jogos que me possam eventualmente interessar. Jogos que vão sair no ano seguinte, atenção. E depois, eles saem em Essen, quando eu digo no ano seguinte, é quando eles estão disponíveis para comprar, porque só se eu for Essen tenho-os mais cedo. E vou ficando ali com um alerta. No BGG dá para fazer alertas em determinados jogos, fazes um subscribe e tu consegues perceber se o jogo está para sair, não está, se vai sair nos Estados Unidos, se vai sair na Europa, e no ano seguinte tu vais ficando ali a gerir a coisa, o que é que vai sair no primeiro quarter, o que vai sair depois no segundo e por aí, e é assim que eu vou fazendo a minha gestão. Depois há outras coisas, não é? Nós já sabemos que às vezes para comprar determinados jogos que têm portes, eu preciso de pôr mais uma coisa ou outra que não tem assim tanto interesse, mas que chega cá porque eu pus na minha cabeça que mais vale gastar um bocadinho mais num jogo do que gastar em portes. E assim é mais um jogo. Portanto, às vezes vêm jogos que não estão aqui nessa lista, mas é um pouco por aí. Eu gosto do culto novo. Gosto de experimentar coisas novas e eu acho que são essas as ferramentas para mim mais essenciais para que eu consiga estar a par daquilo que sai, porque sai mesmo muita coisa, como vocês sabem, não é? Sim, sim. Bruno, eu tenho só aqui uma pergunta polémica para ti, porque isto já descambou, portanto, assim como assim... Claro, mais polémico, menos polémico. Que é, se tu apontas os jogos que vão sair no ano a seguir, sim, qual é a diferença disso para um Kickstarter? Porque é basicamente a mesma coisa. Não. Eu tenho que arranjar o chicote aqui para pôr realmente agora 2 vezes neste episódio. Calma, não te esqueças que eu estou a preparar as compras do próximo ano, mas eu já fiz isto também no ano anterior. Com Kickstarter também. Calma, mas eu compro quando eles estão disponíveis. Eu compro quando eles estão disponíveis. Eu não os compro, eu não gasto o dinheiro e fico à espera durante 1, 2, 3 anos à espera que eles cheguem. Eu quando pago, eles vêm 2 dias no máximo. 2 dias depois chegam cá. Que isso é daquelas coisas que vocês sabem. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Eu às vezes prefiro pagar um bocadinho mais para ter o jogo já amanhã ou depois de amanhã do que esperar uma semana ou esperar que hajam 2 ou 3 pessoas para comprar para ficar mais barato. Não tenho paciência para essas coisas. Não, portanto, eu percebi a tua provocação, mas não, está longe disso. Bem longe. Bolas. Ainda não foi desta. Olha, tu falaste em podcast, não partilhaste ainda nenhum que tu ouças, mas eu partilho alguns dos que eu concordo contigo. Há podcasts que vão falando sobre as novidades quando elas estão a sair. E pá, a Dice Tower é um... Sim. Eles lançam um bué de episódios e de vez em quando me atraso um bocado, tenho dificuldade em voltar a apanhar e tento ir um bocado mais para o presente, mas é um podcast que mas já muitas coisas que eu comprei foi influenciado por lá. Sim, mas sim, está bem, mas era uma coisa durante muito tempo era obrigatório. Durante muito tempo era obrigatório e eu comprei imensas coisas durante imenso tempo aí. Também o do Ethan também tem sido uma influência enorme para mim ao longo deste tempo todo, já há muitos anos que
que via no YouTube e depois comecei a ouvir em formato áudio. Agora está um bocado híbrido, porque já não tenho aquela coisa de estar a ouvir no carro, e pronto, já dá para ver um bocadinho das duas formas. E são o Board Game Tantrum também é porreiro, Ok. gosto de os ouvir, e pá, se calhar era um bocado desses três que eu vou tirando, mais pelas discussões no Tantrum, até mais por algumas das discussões que são feitas que me interessam, da maneira como eles discutem o jogo. Pá, se calhar focava um bocado nesses três como coisas que vou bebendo, e vou subscrever também contigo o BGG. O BGG tu não disseste, mas pronto, eu para mim, aquela lista do What's Hot é uma coisa que clicar lá e ver o que é que está no topo do que está mais gente a falar e a clicar e pronto, o que é que está quente, não é? Neste momento, o que é que está a fervilhar de discussão neste momento. Por exemplo, o Ark Nova, quando nós estávamos aqui a falar, era o número 1 durante imenso tempo. Eu gosto de dizer que foi porque nós também falávamos aqui muito disso por causa do Tibro. Eu sei que está, mas... Mas também está o Terraforming Mars, portanto. Enfim. E esse jogo já não é propriamente novo. Mas exato. Não, mas muitas vezes aparecem lá as coisas novas, muito rapidamente chegam ao topo dessa lista, e é uma boa maneira também. Quando é novo e está nesse topo da lista, para mim, já tem ali dois check the boxes muito, muito poderosos para estar no meu radar com muita atenção. Sim, concordo. Miguel, passando para ti, se calhar, diz-me tu, como é que tu vês esta manutenção da tua ludoteca, do ponto de vista de te manteres atualizado, no fundo? Onde é que costumas fazer as coisas, ou como é que te costuma ser o teu processo? Para além daquilo que o Bruno já falou, porque lá está, porque há sempre podcasts, há sempre o BGG, há sempre a Hotness List do BGG, porque pronto, quer queiramos, quer não, é ali que a gente sabe o que é que está a sair e o que é popular, não é? Mas para além disso, também costumo consultar alguns sites de algumas lojas, porque há sempre novidades que podem não ser novidades de jogos de tabuleiro, mas são novidades naquela loja específica ou na outra loja, ou o que seja, e normalmente as coisas até podem ser interessantes, não é? E várias vezes eu dei por mim a ir consultar coisas depois no BGG de um jogo ou outro que eu olhei para a capa e achei piada, e portanto fui lá ver a ver se eu achava que ia gostar ou não. A maior parte das vezes não interessa, mas é para mim uma forma de eu saber como é que o que é há de novo, neste caso o que é que há de novo no mercado nacional, mas para além disso sim, é basicamente o que o Bruno disse, é ir seguindo uns quantos canais de YouTube, um ou dois, ouvir um ou dois podcasts também, que seja assim uma coisa um bocadinho mais atual, e pronto, e tirando isso eu não tenho feito assim muito mais do que isso, até porque como é que tu te chamaste? A gestão. A manutenção da ludoteca. Exato. Pronto, até porque a minha ludoteca está numa fase de manutenção um bocadinho parada neste momento. Até não ando a comprar assim quase nada, basicamente. Mas a gente já sabe como é que é isto. Depois muda de um dia para o outro, de um momento para o outro. E o Miguel já comprou há 3 ou 4 meses atrás, ou há 2 anos, só que ainda não chegaram. Também há que ver isso. Ainda não falamos sobre isso. Ainda não falamos sobre isso. Sim, mas ele está a dizer que não está estagnado porque não está a comprar. Ele já os comprou. Ainda não chegaram. Mas não comprei. Quer dizer, comprei, mas foi antes. Mas este ano comprei muito pouca coisa. Sim. Estás a ver? O ano passado não conta. Já foi o ano passado. Já está para trás. Já não interessa. Como ele gera coisa. Não? Estou à espera que eles cheguem. Mas isso é outra história. Depois, quando chegarem, é uma grande surpresa porque eu não estava a contar. É só isto. É giro. Esta coisa é giro. É muito giro. Enfim. Opa. Mas já falámos sobre isto. Sim. Eu vou deixar o tópico do Kickstarter mais para a frente nesta conversa. Vamos ver, porque isto também já
há de chegar lá naturalmente, mas não precisamos de puxar, não precisamos de começar já a puxar por ele. E eu acho que há uma parte muito grande, e nós estávamos aqui agora a falar, acho que há uma parte muito grande de manter-nos atuais para fazer o processo de escolha. A partir do momento em que nós estamos mantendo-nos atualizados, no fundo, do que é que está a acontecer, é parte do processo. E, para o bem e para o mal, não é? De vez em quando, ignorância, não é? Os ingleses têm a expressão, não é? Ignorance is bliss, não é? De vez em quando a ignorância pronto, é uma benção. É uma benção. E na realidade, eu se não soubesse de alguns jogos, se calhar, pronto, não teria tanto impulso de comprar, não é? Aquele impulso buy. Oh meu Deus, este jogo é brutal. Olha, está aqui à venda. Olha, já está a vir e até tem portes grátis. Olha que espetáculo. Aconteceu. Não tem culpa. Foi. Eu lembro-me de uma vez, agora que partilhando, antes de passar a tópico, lembro-me de uma vez nós estarmos neste podcast a falar, por acaso vou puxar o tema do Kickstarter, mas pronto, mas é só momentaneamente, que foi, nós estávamos a falar de um jogo em off da gravação, eu e o Miguel, que o Miguel tinha comprado, e ele a dizer-me do jogo que estava fantástico, realmente tenho isso aí para ver. Ele falou, e depois no dia seguinte manda-me uma mensagem de manhã a dizer: Marco, não acredito. Que ele recebeu a notificação que eu tinha feito back naquela noite. Passado meia hora fui ver, gostei do projeto, back, está feito. É o problema dos grandes botões de buy. É inevitável, não é? O teu rato é atraído e clica, é verdade. É automático. Eu não sei como é que o rato é inteligente o suficiente ao ponto de ir lá ter ao botão. Pronto. E depois eu tenho um espasmo no dedo que ele clica. Pronto, e aconteceu. Acontece. Às vezes acontece. Pronto. Mas então vamos falar sobre comprar. Agora que estamos a falar sobre comprar, então vamos lá falar sobre comprar. Onde comprar os jogos e se comprar novos para vocês. E sei que nós vamos ter aqui opiniões diferentes. Se comprar novos, se compensa e compensa, quanto é que compensa? Não é? Isto é mesmo, poupamos realmente em comprar jogos novos versus usados ou usados versus novos. Eu sei que nós temos aqui opiniões divergentes e por isso vou já... se calhar, Bruno, abre tu, porque tu és a pessoa... Eu, por exemplo, vou já dizer, eu normalmente já comprei jogos usados e tenho aqui alguns jogos usados, mas eu diria que para aí 80 ou 90% da minha coleção é nova. Okay? E eu nunca, até hoje, vendi um jogo. Ei. Mas... ok, Bruno. mas vamos focar na compra, não é na venda. Sim, é verdade, já falamos da venda. Certo, então, para mim, desde que estejam bem estimados, tanto podem ser em segunda mão como em primeira. Eu, por norma, compro em primeira mão, mas é por outra razão, é porque em segunda mão não há muita novidade. Isso é a primeira, e eu normalmente vou à procura das novidades, e os preços que são praticados em segunda mão normalmente dão-me um nó na cabeça. Acho que é o conceito de perceber que há uma desvalorização de mal o shrink saia da caixa. Não existe muito nesses fóruns onde normalmente são feitas essas vendas no mercado paralelo. Mas sim, eu compro normalmente em primeira mão. Onde é que eu compro? Compro em lojas físicas, existem algumas. Existe aqui mais perto a Gameplay, o jogo na mesa e o jogar tabuleiro, e existe também em Portugal. Pode-se também mandar vir online, porque também já tem essa facilidade. Por exemplo, o Salta da Caixa, penso que é o Culto da Caixa, o Smart Move. Existem várias lojas que agora estão a abrir, mesmo não sendo aqui de Lisboa, que o B de Brincar, por exemplo, também, sei que também vende jogos. E existem várias alternativas. Para mim é fácil, para mim e para nós, mas nós somos um outlier dentro da comunidade, nós sabemos muita coisa, mas a maioria das pessoas não sabe que isto existe, e o que sabe é o que existe na FNAC e nos continentes, etc., onde é muito mais limitado. Mas depois
também existe em Espanha, existe em França, existe agora no UK não tanto por causa deles terem fechado um bocadinho, quer dizer que nós agora vamos ter que pagar um bocadinho mais ali na alfândega por causa disso, mas existem várias alternativas. Em Espanha existem várias lojas online que te entregam o jogo em 24 horas, que acaba às vezes por ser mais rápido que os jogos que são comprados internamente aqui no país, e mesmo, por exemplo, a Philibert, que é talvez a loja de referência na Europa para nós, porque é uma mega loja online, que é philibert.net, se não me engano. Tu em 2-3 dias tens o jogo. Os preços não são assim tão muito mais caros do que comprando cá em Portugal ou em Espanha. Depois, porque é que eu compro mais se calhar em Portugal ou em Espanha? Tem muito a ver às vezes com os portes. Os portes têm muita influência na minha compra. Eu compro muito online. E também tem a ver com as sleeves. Isto parece estúpido, parece parvo, mas eu quando compro jogos que têm cartas, eu quero logo que as sleeves venham também. E se uma loja não tiver bem apetrechada de sleeves premium, eu sou capaz de pagar mais 2 ou 3 euros noutra loja para depois conseguir ter também as sleeves, porque eu não vou estar a pagar portes de 2 lojas diferentes, não é? Há aqui muita coisa que depois vou ter que ter em conta. Eu acho que já vamos tocar nesses assuntos, mas acho que já disse tudo em relação à tua pergunta. Compro mais em primeira mão do que em segunda, e é por Portugal, Espanha e França que eu acabo por fazer as minhas compras. Em segunda mão eu não abro o jogo, basicamente. Sim. Certo. Sim. Ok. Eu já partilho da minha parte, se calhar passo a falar ao Miguel, e depois partilho do meu lado. Mas força, Miguel. E tu, como é que tu vês esta questão? Bom, eu vou também começar por dizer que eu sou do time Marco, no sentido em que também nunca vendi nenhum jogo. Portanto, eu estou muito, muito curioso quando chegarmos à parte da venda, que eu acho que acaba por ser a parte mais importante, ou pelo menos a mais interessante. Porque toda a gente sabe comprar jogos. É fácil. O rato chega ali ao botão de buy e ao espasmo e pronto, e já foi. Gastar dinheiro a malta sabe. Agora, fazer dinheiro com aquilo, isso é que é difícil. Agora, pronto. Mas, como é que eu compro jogos? Ou nas lojas físicas, que o Bruno já falou, ou Planet, com certeza. Já estou a saltar toda a parte do Kickstarter, não vale a pena, já passámos por isso. Vamos por aí. Mas sim, eu acho que temos, nesse sentido, temos os mesmos canais de compra. Não é que as grandes superfícies, como o Bruno disse, que não sejam uma boa opção. Às vezes são uma boa opção, mas às vezes são mais caras até do que olhar para as lojas físicas e online que há tanto cá em Portugal como em Espanha. Para além disso, se me perguntarem, preferes dar 60 euros a uma grande superfície ou 60 euros a uma loja mais tradicional, eu prefiro dar se calhar 65 a uma loja tradicional do que 60 a uma grande superfície, percebem? E pronto, obviamente se a diferença não for assim abismal, mas se calhar eu prefiro, porque lá está, porque as lojas tradicionais e o pequeno comércio precisa muito mais daqueles 60 euros. Isto é só a minha opinião, atenção. Mas eu acho que precisam muito mais daqueles 60 euros do que uma FNAC. Mas fiquem à vontade. Obviamente. O importante é terem os jogos, divertirem-se com eles. Agora, onde é que os compraram? Como é que os compraram? Enfim, é convosco. Tocaste num ponto fantástico e eu vou mesmo sublinhar isso, porque... Mas já volto a ele, porque eu acho mesmo que esse o facto de a maior parte das vendas cá em Portugal até serem feitas em grandes superfícies, e não temos, o Bruno estava a partilhar, já temos algumas lojas de especialidade, mas não temos quase nada, ok? Temos pouquíssimas lojas e estão altamente concentradas aqui em Lisboa, ok? Até mesmo no Porto já não tens nem perto nem de longe o mesmo número de lojas que tens em Lisboa, e pronto, e vais começando a ter algumas online, mas presenciais. Vamos esquecer o online, vamos pensar ir fisicamente a uma FNAC, a uma Vorten,
que tem lojas pelo país todo e onde todas elas agora quase têm este espaço com alguns board games na loja, versus o número de lojas de especialidade que são focadas no hobby em Portugal, que se contam com os dedos das mãos, infelizmente, e que eu acho que é uma das razões. Exatamente, e isso para mim é um problema para o hobby, na minha opinião. É um que nos está também a impedir de crescer, mas já vamos a esse ponto, porque eu pessoalmente normalmente não compro os jogos nas grandes superfícies. Eu devo ter, dos jogos todos que comprei, até mesmo os que ofereci, devo conseguir contar com os dedos das mãos o número de jogos que tenho na coleção que comprei numa grande superfície, ok? Mas comprei muito online e comprei muito dentro de Portugal e fora de Portugal, e comprei muito também em lojas das especialidades. Vocês já falaram de várias, e para mim ir lá tem uma experiência mágica. É porque eu vou lá, eu conheço os jogos. Eu conheço os jogos, não vou lá, não há lá nada que eu não vá. Olha, se calhar, de vez em quando vejo um jogo, não tinha visto este, ou não lhe tinha visto a capa, e depois vou ver, o nome do jogo, ok, já sei qual é, ainda não tinha visto esta capa, ou não tinha visto, nem sequer tinha visto a capa. Também acontece, vi um texto numa lista, disse, vou ter que ler sobre isto, e depois ainda não tinha lido, e fui à loja e vi a capa, peguei na caixa, virei a caixa ao contrário, senti o peso da caixa, olhei para o preço e disse, não, isto aqui já... E depois peguei no telemóvel e fui ver um bocadinho sobre o jogo naquele momento. Eu realmente, foi este que eu tinha visto, estava na minha lista para olhar, gostei e pumbas, comprei. E aconteceu-me várias vezes isso, mas várias vezes, ao ponto de uma vez de sair e de serem preciso 2 pessoas para levar, e eu não ia lá para comprar nada, ok? E depois saímos 2 com os braços cheios de jogos. Porque há uma magia naquele momento da compra, que também me acontece online, by the way. Sim. Estava a ler, estar ali a fazer scroll, é ótimo. Faz parte da experiência. É entusiasmante. Exato. Ver o que é que há também em promoção, segunda mão. Eu adoro ver. Olha, quando o Miguel estava a dizer que eu por acaso não tinha dito isso, mas tu tocaste bem no assunto, que tu vais às lojas e ver as novidades. Eu também o faço, ok? Mas não é mais pelas novidades, é para ver o que é que há em promoção. Eu quase diariamente vou a 3 ou 4 lojas diferentes para ver que oportunidades existem. E isto faz parte de uma rotina muito minha. Eu não sei se isto já é extremista, já é um exagero, mas eu faço isso todos os dias. É lá! Não consigo. Todos os dias. 3, 4 lojas, fazes isso em 5 minutos, está feito. É rápido. O problema é que estourava com a minha capacidade de carregar naquele botão, eu estourava com o meu orçamento de uma maneira. Vocês não estão a ver. É só ver, Marco. É só ver. Eu vou-vos confessar uma coisa aqui. Houve uma vez que eu soube. Por causa dessas histórias de comprar, de vez em quando há alguns Kickstarters que eu ainda comprei, mas ainda não. E de vez em quando ele nem sequer sai naquele dia, não é? Porque tu fizeste back, mas ele só depois, quando ficar financiado, é que desaparece. Eu reparei uma vez, foi quando o budget do meu cartão de crédito associado às compras online tinha estourado. Eu tive que pagar, tive que abater o cartão de crédito mais cedo, porque tinha estourado com o budget. E o meu budget não é pequeno naquele cartão, ok? E eu nesse vez disse, eu acho que exagerei aqui um bocadinho, porque isto agora foi duro. Com o alarme. Comprar aquela versão deluxe XPTO que trazia não sei o que. Vocês não estão a perceber. Quando vocês tentam fazer um pagamento e ele diz assim, foi rejeitado. Não é possível. Porque é rejeitado. O número está certo e tudo. Vais lá, abres para ver se o cartão está certo e depois vais a ver, tipo, não tens saldo. Foi que eu escutei um saldo e aconteceu-me. Foi um momento onde eu disse, eu este mês já passei 3.000 euros de compras em jogos, por isso é melhor estar quieto. Online, não foi só jogos. Não disse este valor, pois não. Foi. Não. Mas não foi tudo jogos de tabuleiro. Eu não ouvi. Eu não ouvi nada. Foi Opa. Não,
Não foi tudo em jogos de tabuleiro, mas foi uma percentagem bastante grande. Às centenas de cada vez, um gajo... Pá, houve um ano mesmo que em Kickstarters foi a loucura. Ainda não os recebi todos desse ano, por isso... O Marco não quer dizer, mas ele vai abrir uma loja online e ele só está a preparar já o stock, porque esse valor, que eu não vou repetir, é para fazer stock de jogos já, amigo. Fogo. Não, mas cresceu muito a ludoteca num ano. Foi. Não cresceu. Teve uma manutenção elevada. Teve uma manutenção elevada, exatamente. É mais simpático. Teve um rácio de entradas para saídas muito elevado. É só isso. Também dá para... Eu consigo fazer isto. Consigo fazer isto mais meia hora, não há problema. Mas a experiência para mim, seja online, por acaso a questão das promoções eu tento me conter, porque de vez em quando vejo muitos desses negócios e carrego e pronto. E depois é um problema. Mas a experiência, sim, eu aprecio, seja online, seja física, de estar lá, de ver os jogos, ter contacto com os jogos, e normalmente isso é suficiente. Eu dificilmente vou a uma loja da especialidade, mesmo que seja só para dizer olá à malta que está lá, e consigo resistir a trazer um jogo. Porque está lá, já andava a pensar nele há bué de tempo e pronto. Olha, parece mal sair de lá de mãos vazias, eu percebo, não é? Exato. Vais lá só para dizer olá, não pode ser, epá, olha, já cá estou, olha, dá-me aí aqueles 5 jogos que eu tinha falado no outro dia. E pronto, eu percebo isso, não é? Depois parece mal. Mas então vamos pegar no tópico, sim, sem dúvida, mas vamos pegar no tópico, Miguel, que tu abriste e que eu acho que é essencial na discussão de hoje, que é exatamente as lojas de especialidade e porque é que nós temos poucas e que impacto é que teria no hobby se nós tivéssemos mais, neste processo de comprar e vender. Porque uma coisa é nós os três, que vamos lá e até nem estávamos a pensar em comprar e compramos, mas nós não precisávamos que ninguém nos viesse vender o jogo, no fundo. Nós babávamos um bocado ali só enquanto íamos passando pelas prateleiras e íamos pegando e aquilo vai começando a acumular nos braços e depois chegam no final do processo daquela viagem mágica e pousamos na caixa e pagamos e vimos embora, não precisávamos que tivesse lá ninguém. Mas até eu pessoalmente até gosto da conversa e até de debater ali sobre os jogos e tudo. Mas para quem está a entrar no hobby, olhar para um jogo numa prateleira de uma FNAC onde estás sozinho com o jogo, olhas para o jogo, fazes a compra, aquilo se calhar é o melhor jogo para ti. Será que era a melhor compra? Tu não tens grande ajuda, não conheces nada, não conheces o Big Geek, não andaste a ver os podcasts nem os vídeos de ninguém que nós estávamos aqui a dizer. E essas pessoas, para a maior parte das experiências de compra, vão ter uma experiência má. E eu lembro-me, Miguel, vou-te passar a palavra, mas lembro-me provavelmente vais partilhar uma história que tu próprio tiveste, que partilhaste comigo numa FNAC, não foi? Ora, força, Sim, partilha. Exatamente. Ia-te convidar para partilhares, mas... Eu tenho quase a certeza que eu já disse isto no podcast, mas também já foi há imenso tempo. Mas eu lembro-me de estar numa FNAC, mas estava literalmente a queimar tempo. E o que é que eu fiz? Fui para a FNAC, para a secção dos jogos de tabuleiro, como é óbvio, não é? Porque é o único sítio onde estar. E enquanto estava a queimar tempo e a ver que jogos é que havia numa FNAC, eu vi que havia um senhor que pegou numa caixa do Passo ao Desenho e olhou para aquilo, pegou na caixa, deu uma volta para o verso, deu outra volta para a frente e não percebeu nada daquilo e voltou a pousar o jogo na caixa. Na prateleira. A pousar o jogo na prateleira. E eu achei aquilo muito... Achei aquilo normalíssimo, não é? Porque o senhor não tinha lá ninguém para lhe explicar se o jogo era bom, se não era, se era giro, se não era, não sei o quê. E eu meti conversa com o senhor e disse, olha, o jogo que o senhor... Olha, desculpe lá, o jogo que o senhor acaba de pôr aí na prateleira é muito giro. Porque é assim, assim, assim. Tive-lhe a explicar assim em 2 minutos. E o senhor ficou extremamente agradecido. Eu perguntei-lhe quantas pessoas é que costumam jogar. Aquelas perguntas básicas que se fazem. Básicas, enfim, mas idade, aquelas perguntas normais pessoas, que se fazem, não é? Claro. Que é, já que estás a pegar no Passo ao Desenho, então isso significa que tens um grupo grande de pessoas que costumam jogar. Quantas pessoas é que costumam ser a jogar? Que tipo de jogos é que conhecem, etc. Aquelas perguntas normais. E o senhor... Depois de conversar comigo ali durante 5 minutos, o senhor acabou por levar o Passo ao Desenho porque ele ficou realmente contente com a explicação. Ele podia ter comprado o Passo ao Desenho noutro sítio qualquer.
não é? Mas se ele fosse uma loja, se ele soubesse que havia lojas em que há pessoas que estão altamente treinadas e disponíveis para lhe explicar este tipo de coisas, o senhor, com certeza, que já não ia voltar a uma FNAC para comprar mais um jogo de tabuleiro. Não. Se calhar ele ia a outra loja qualquer. Ok? E isto foi em Lisboa e, portanto, há lojas em Lisboa. Ok? Portanto, isto... Aí é onde eu acho que realmente as lojas pequenas têm mais valor, que é a parte do atendimento ao cliente, que realmente é muito boa e é um atendimento muito mais personalizado. É um atendimento que, passadas 2, 3, 4 vezes que uma pessoa vá lá, e não precisa de comprar jogos, a sério, não precisam, mas se forem 2, 3, 4 vezes à mesma loja, provavelmente a pessoa já diz: tu gostas deste, portanto também vais gostar daquele. E a pessoa pode ir 3 vezes à loja e não comprar nada, não há problema, mas o ponto importante é que foi 3 vezes à loja, se calhar à terceira ou à quarta já leva qualquer coisa, mas se calhar foi lá 3 vezes só para se informar, só para ver o que é que há na loja, o que é que não há, para conhecer. E essa parte para mim também é importante. Eu lembro-me de ir algumas vezes à gameplay e, desculpem-me, mas eu não levei nada, mas fui ver o que é que havia. Só para ver. E para apontar nomes de jogos que me ficaram na retina, e depois eu disse: eu agora vou ter que estudar isto para casa. E cheguei a casa, fui ver vídeos para ver se me interessavam, e se não me interessavam, etc, por aí fora. E depois comprei ou não comprei, não interessa, mas fui lá só para ver. Tudo bem. E às tantas, aquelas pessoas que lá estão já conhecem quem lá vai e já sabem mais ou menos os gostos das pessoas e já conseguem fazer umas recomendações muito melhores. Isto é tipo o algoritmo da Amazon, não é? Que é se gostares disto também vais gostar daquilo. Só que com pessoas reais, em vez de ser uma máquina a dizer: olha, tu se calhar vais gostar de uma escova de dentes porque tu no outro dia compraste um aspirador elétrico. Não tem nada a ver. Mas eles têm 2 de bateria. Não interessa, ok? Portanto, é isto. E lá está, eu quando faço as minhas compras, eu tento fazer numa loja que eu sei que se calhar eu estou a fazer a diferença ali. E não numa grande superfície em que para eles mais 50 euros ou menos 50 euros é-lhes igual ao litro. E é mesmo, eu acho que essa partilha, Miguel, principalmente a parte do apoio que tu deste na FNAC, que não existe, pode fazer a diferença. Eu não dei apoio nenhum. Eu simplesmente estive a falar com alguém durante 2 minutos porque eu percebi que o senhor pegou numa caixa que não fazia a mínima ideia do que é que era e depois pôs-o outra vez na prateleira sem ter a mínima noção daquilo. Claro. Tudo bem. E pior, podia ter acontecido. É um apoio que tu fizeste àquela pessoa para entrar no hobby melhor. Mas acho que qualquer um de nós fazia a mesma coisa se estivesse naquela situação. Se tivesses 10 minutos para queimar, não ias fazer a mesma coisa. Concordo. Totalmente. Mas aí está, eu acho que o facto de a maior parte das vendas estarem a ser feitas nesta forma, é assim, existe mesmo muita oferta de jogos de tabuleiro. E eu tenho jogos que não gosto e tenho jogos que gosto. E jogos que eu não gosto, outras pessoas estão a gostar. Há jogos para todos e é mesmo a beleza deste hobby, é mesmo essa. Mas se eu nunca joguei nada e já estou um bocado, será que isto é fixe? Será que isto é para mim? E experimento e tenho uma má experiência, como tudo na vida, ok? Se a minha primeira experiência é má, dificilmente, ou muito mais difícil para a maior parte das pessoas, vou ter uma segunda experiência. E se a segunda experiência for igualmente má, quase certo é que eu vou sair do hobby. E agora vamos dizer assim, será que eu não sou mesmo talhado para jogos de tabuleiro? Será que este hobby não é para mim? Ou será que eu experimentei 2 jogos que funcionavam muito bem para um montão de pessoas, se calhar até são os mais vendidos, e não quer dizer que eu esteja a surfar a onda do mainstream. E se calhar até um dia vou gostar deles. Já agora é normal. Há de haver jogos que são muito bonitos na capa, que se as pessoas começarem por esse jogo vão ter uma péssima experiência. Tem que começar se calhar por outros jogos, ganhar o gosto por aquilo, para depois estar disponível para investir 2 horas a ver um livro de regras e ir experimentar mesmo o jogo. Dou um exemplo muito simples. Na FNAC está lá
o Game of Thrones Second Edition à venda. E um fã de Game of Thrones vai dizer, um jogo de tabuleiro de Game of Thrones. Vou experimentar, isto vai ser o meu primeiro jogo de tabuleiro. Isto deve ser parecido com o Monopólio, sei lá, e vai pensar ele. Isto deve ser igual, rola-se uns dados e está feito. Isto é o risco. Ou é o risco. Tem um mapa, é o risco. E depois, quando abre o livro de regras e começa a ver o peso daquilo, pensa assim, eu comprei um livro, não comprei um jogo de tabuleiro, porque isto normalmente tinha uma folhinha. E pronto, e entra na prateleira e diz, não, isso é coisa de jogos de tabuleiro, para mim não dá. E coitado, não teve culpa nenhuma. Mais culpa se calhar tem a grande superfície que nunca mais conseguiu vender um jogo de tabuleiro àquela família, não é? E eu acho que isto, do ponto de vista do processo de compra, é para todos nós refletirmos, se calhar, e para os nossos ouvintes também refletirem, o que é que nós todos podemos fazer para termos mais lojas de especialidade que consigam, até nos ajudar a nós, porque trazer outros jogos para cá, fomentar mais o hobby cá, que até pode trazer. Eu sei que nós já ainda há pouco tempo estávamos a falar das traduções, e eu vou falar contra mim que gosto de comprar jogos em inglês, mas reconheço, e como foi dito nesse podcast, está gravado, por isso é mesmo verdade, eu acho que faz falta mais jogos em português, e só conseguimos isso se tivermos mais lojas de especialidade que consigam fomentar também mais diversidade de jogos, que depois as editoras conseguem fazer as traduções porque já têm tiragem suficiente cá em Portugal. É a minha... Deixo esta tese aqui para todos refletirmos, e não sei, Bruno, passando para ti a palavra, que ainda não comentaste este facto. O que é que tu achas? Ora bem, eu acho isto tudo muito giro, e acho que há sempre coisas que nós possamos fazer ou podemos fazer, e acho que aquilo que nós fazemos, os três, a DICE faz, é aquilo que as lojas fazem, as editoras fazem, e outros canais de YouTube, de criadores de conteúdos, acho que tudo isso é aquilo que faz crescer de forma orgânica o hobby. No entanto, eu acho que nós somos uma comunidade muito pequena, às vezes até parece que nós nos conhecemos todos uns aos outros, de norte a sul. Não é? Eu sinto um pouco isso, e eu começo a pensar como é que uma loja física consegue suportar-se com uma comunidade tão pequena. E vamos pensar assim, ao contrário dos videojogos, se eu quero jogar o mesmo jogo que o Marco tem que comprar a versão de... tem que comprar um jogo, e eu também tenho que comprar o jogo. Se quisermos jogar online, temos que comprar os dois o jogo. Normalmente nestes grupos, na comunidade, há uma pessoa que compra e as outras que se juntam para jogar. Ou seja, para 5 ou 6 pessoas, há só uma cópia que é vendida. E estamos a falar de uma comunidade que é pequena. Termos várias lojas a abrir, por um lado, até pode ser bom no sentido da promoção, do facto de nós termos pessoas que, se lá forem, acabam por ser muito mais informadas, saem lá muito mais informadas e com uma melhor experiência. E também a parte da concorrência, acho que é sempre bom teres mais do que uma, mais do que duas, porque acabam ter sempre, ter algum cuidado especial nos preços praticados. No entanto, aquilo que vejo às vezes é que se calhar são demasiadas lojas para o público-alvo, digo eu. Eu não sei sinceramente como é que algumas destas lojas se conseguem aguentar, com empregados, com os custos físicos de ter um espaço que tem que ser alugado, e por isso percebo muito mais o fenómeno de lojas online a nascerem. Existem várias e que não têm espaços físicos, ou se têm, tentam fazer protocolos com alguns cafés e algumas áreas comerciais em que se pode fazer um 2 em 1. Mas eu, por muito que gostasse que houvesse mais lojas a abrirem com este conceito, eu não vejo Portugal ainda nesse patamar de conseguir sustentar essas mesmas lojas, porque é como o Miguel diz, eu também prefiro pagar um bocadinho mais a uma loja especializada do que a uma loja, a uma grande superfície, porque quer que eles continuem abertos, não só para ajudar, mas porque acho que traz muito mais valor acrescentado uma loja dessas do que uma grande superfície. E pegando nesse assunto, eu se calhar
se for uma FNAC e pedir informações a uma pessoa que lá esteja, a pessoa não está minimamente informada, por muito que esteja alocada àquela secção, se calhar aquilo que vai sugerir por desconhecimento é os monopólios desta vida, e a pessoa vai ter mais uma experiência de como teve sempre e não conhece mais do que aquilo que já conhece. Se calhar, em vez de lá um monopólio que já jogou há 10 anos atrás, é aquele do Vasco da Gama, ou seja lá o que for, mas é mais do mesmo. E enquanto nós formos a uma loja especializada, e agora falando do caso da Gameplay, porque é a loja que eu mais vou, porque é proximidade, é aquela que está mais próxima de mim, há um fenómeno que a mim não me irrita, mas acontece várias vezes. Eu vou lá e quero em 5 minutos, porque já sei o que vou comprar, vou, compro e saio. E acabo por estar lá meia hora. E acabo por estar meia hora porquê? Primeiro gasto 10 minutos ali a observar, porque pareço uma criança numa loja de doces a ver aquelas coisas. É mesmo, para mim é mágico. Eu adoro estar lá e ver os jogos ao meu redor. E depois há outro fenómeno que eu acho que lá está, é isto que traz valor neste tipo de espaços. Eu às vezes quero pagar e ir-me embora e tenho que esperar 10 minutos porque as pessoas responsáveis estão a aconselhar jogos a pessoas que visivelmente não têm o conhecimento que eu, tu Miguel, tu Marco têm em relação ao hobby, que não sabem o que comprar e pediram opinião. E eu vejo o esforço, a dedicação na explicação daquilo que é o jogo, daquilo que deve comprar, ou seja, faz todo o trabalho que uma loja da especialidade deve fazer, e eu estou ali à espera e estou a ouvir a conversa, e às vezes olho assim para o relógio e digo, pá, meu Deus, eu quero-me ir embora, mas ao mesmo tempo estou a absorver e estou a gostar daquilo porque realmente é aquilo que se deve fazer, e eu não me chatei tanto por causa disso. Numa FNAC, estamos a falar na FNAC, podia ser numa Vorta, noutra loja qualquer, num Pingo Doce, então se calhar a pessoa que está alocada ali aos refrigerantes, se calhar é a pessoa que está ali a passar pelo meio. Olha, desculpe lá, já agora. Acho que alguma vez a pessoa vai me saber informar. Não. Portanto, há muito maior valor a ir a uma loja dessas. Mas como eu te disse, eu não consigo perceber se nós realmente estamos nesse ponto de viragem para crescer nesse sentido. Acho que a comunidade tem que crescer mais organicamente, e o organicamente é como eu vos disse, produtores de conteúdo, lojas, editoras, convenções, etc., têm que fazer o seu trabalho aos poucos, mesmo os grupos de board gamers também têm esse papel, para que cada vez mais haja mais gente interessada, para que cada vez mais hajam grupos, e em vez de ser o Bruno a comprar para 6 pessoas, existe depois o Miguel que compra para 6 pessoas, ou o Marco que compra para 6 pessoas, e no entanto já são 18 pessoas a jogar jogos, mas só 3 cópias é que foram compradas. Não sei se me estou a fazer entender, mas é difícil, não é? Em termos de negócio, eu gabo quem tem a coragem de abrir uma loja de jogos de tabuleiro, sobretudo se for física, porque aí então é um risco muito grande. Então, se tiverem empregados, ainda mais difícil se torna. Mas sim, faço o apelo a toda a gente que, se tiver que comprar jogos, que pense 2 vezes antes de ir a uma grande superfície, não só pela maior variedade, maior oferta, mas por ter um atendimento mais atencioso, mais especial, e acabam por ter também uma melhor experiência, porque acabam por comprar o jogo que à partida está mais adequado a si e ao grupo com quem vai jogar. Não sei em relação a vocês o que é que vocês pensam disto. Isto é uma opinião muito minha, se calhar eu estou um pouco desfasado da realidade, mas vejo isto com muita dificuldade de florescer o negócio aqui se calhar também lá fora, mas sobretudo aqui. Eu subscrevo, Bruno, porque efetivamente é difícil, o hobby está a crescer, mas isto é o problema do ovo e da galinha, não é? Não há mais lojas porque também não há mercado, e não há mercado porque não há lojas, não é? Porque infelizmente quem decidiu a nível de retalho agarrar no hobby dos jogos de tabuleiro é quem já estava a agarrar no hobby dos videojogos e disse, ok, então vamos expandir, e pronto, e já foi assim que também que nasceu cá em Portugal. Lembro-me dos tempos até nos videojogos e nos jogos de tabuleiro também, a Concentra e a Majora e tudo, que andavam cá em Portugal. Pronto, e era para as massas, era a diferença era nos supermercados, não é? Quer dizer, era nas grandes superfícies, não era nos supermercados, era nas grandes superfícies, e ficou igual, nunca mudou. O nosso mercado cá em Portugal
cresceu nesta direção, ou começou a ser dinamizado nesta direção, e depois continua a acelerar na mesma direção, nunca desviou. Enquanto que se calhar na Alemanha, em França, em Espanha, nós vamos vendo uma diferença bastante grande no mercado, na direção que eles tiveram, que de certeza que começaram pelos mesmos sítios, que não havia lojas de especialidade. Em Espanha, principalmente no Norte, eu lembro-me de ir lá e ficar fascinado, porque eu conhecia uma loja de especialidade no Porto, que era no Centro Comercial Brasília. Era o que vendia, quando era miúdo, era o que vendia miniaturas e coisinhas de carros de modelagem para montar, e aviões de modelagem para montar, e depois vendia também comboios, e já agora também vendia action figures e uns jogos, assim, uma coisa estranha chamada Magic the Gathering, ok? E depois íamos à Espanha e tinha banda desenhada e tinha um outro mundo completamente diferente, isto dito por uma pessoa que até conhecia uma loja de especialidade e gostava de frequentar aquele espaço. E eu não digo uma por acaso, existia uma loja e nem sequer era especificamente jogos de tabuleiro. Por isso foi daquelas coisas que cresceu organicamente dentro de um hobby de nicho, e foi evoluindo até chegar às trading card games, e pronto, naquele caso em particular estávamos a falar de Magic the Gathering, mas o hobby não foi mais do que isso. Eu subscrevo da tua opinião, porque eu acho, isto também, fazendo aqui também uma diferença, que é felizmente que as lojas de grandes superfícies estão a vender jogos de tabuleiro modernos. Isto é um positivo, não dissemos isto e se calhar devíamos ter dito também isto. Felizmente que a oferta não é só os American Games, não é? O que tão carinhosamente ficou com um nome muito que eu não gosto nada, do Ameritrash, não é? Felizmente não é só isso que chegou cá. E isso é um alto positivo que, não só de louvar as editoras cá portuguesas que conseguiram chegar a essas lojas, que é onde se está a vender, mas também destes retalhistas e do mercado retalhista maior aqui em Portugal, ter adotado isto e não ter rejeitado por completo e dizer não, que o que se vai vender é os cluedos, os riscos e os monopólios. Se isso fosse assim, nós ainda estávamos pior. Por isso eu acho que isto foi um grande avanço, porque eu lembro-me perfeitamente, não existia nada disto em nenhuma FNAC, nem em nenhuma, muito menos no Pingo Doce e no Continente, ok? Por isso, isto é um grande avanço, O que eu acho, e indo ao teu ponto, é que isto não vai fazer o hobby crescer em Portugal. E nunca vamos sair do problema do ovo e da galinha. Não vai haver mercado porque não há lojas, e não vai haver lojas porque não há mercado. Eu acho que as duas coisas estão intimamente ligadas. E o que tu disseste, Bruno, essa experiência personalizada de falar com a pessoa e aconselhá-la, é o que vai fazer o hobby crescer, porque é no momento da compra. Porque os outros momentos, a única forma que eu vejo de contornar isto é o que pessoas como nós têm feito, e como nós, e em muitos grupos, que felizmente há muitos grupos neste país, quase mais, ou se não mais, provavelmente mais do que o número de lojas que existem, físicas, bem mais. Bem mais. Sim, é que eu agora meti o físico e matei o tema, que eu estava a pensar, se calhar online, estava assim a fazer contas de cabeça, mas de longe mais do que lojas físicas que estão a fazer esse trabalho. E pronto, e vai a demorar mais tempo, porque as pessoas vão na mesma ter alguma dificuldade a chegar a estes espaços. O episódio claramente já vai longo. Eu estava aqui a olhar para o tempo e a dizer, ok, nós ainda não falamos da venda, e estava aqui a pensar, se calhar vamos fazer uma coisa. Este episódio vai ter 2 partes, malta. Decidi agora isso e vamos se calhar avançar para a nossa rubrica agora, e fica a promessa de que vamos voltar aqui para falar da venda, porque senão vocês depois assustam-se com o tamanho do episódio. Então, sugiro, malta, vamos avançar aqui para a nossa rubrica. Malta, cá estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento no final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Hoje vamos falar sobre 3 jogos ligados ao tema compra e venda de jogos de tabuleiro. Como vocês agora já sabem, parte 1. Acrescenta aqui. Bruno, passo a palavra a ti. Que jogo traz tu para nós hoje na nossa rubrica?
Olha, já falei do jogo que vou trazer hoje na barrigada. E estava ali meio atrapalhado a explicar o que era o jogo, mas não queria levantar a ponta do véu e por isso estava assim um pouco atrapalhado. E é o Illusion, de 2018. É um jogo que dá para 2 a 5 jogadores, dura normalmente em média 15 minutos, do Wolfgang Warsch, um designer que está na moda, e a editora é Nuremberg Spielkarten Verlag. Este jogo, como eu estava a dizer no início do episódio, primeiro é um jogo de cartas e é um jogo que causa alguma confusão, por isso se chamar Illusion. É um jogo que quebra aqui dá aqui nós na cabeça, no cérebro, e fiz aqui comparação com o Jungle Speed, porque as cartas têm... primeiro são muito abstratas, têm ali algumas figuras geométricas, letras, números, mas tudo de forma colorida. E a ideia do jogo é: existe uma carta que dita qual que é a cor que está em jogo, vamos imaginar que é o amarelo. Há uma carta que depois é colocada na mesa, e essa carta, vamos lá imaginar, tem ali um bocadinho de amarelo, e eu vou dizer que aquilo tem entre 15% a 20% de amarelo naquela carta. Pode não ter, mas vamos imaginar. O próximo jogador vai tirar a próxima carta do baralho e vai colocar à esquerda ou à direita, e tem que fazer com que a ordem seja crescente, ou seja, a carta que ele vai colocar vai ter que ter... Se tiver mais amarelo, tem que estar à direita. Se tiver menos amarelo, vai ter que estar à esquerda da carta que já lá está. Isto, a primeira ou a segunda carta, normalmente não é muito difícil. Mas quando já há 3 ou 4 cartas na mesa, vem uma carta, tu não consegues perceber se realmente tem mais amarelo ou não que as outras que já lá estão. E depois podes ter a dúvida se tens que pôr à esquerda de uma, se tens que pôr no meio de duas, ou tens que pôr à direita. E às tantas, se o teu medo de colocar a carta num desses sítios e perderes, tu vais dizer assim: não, eu desconfio, porque tu podes ou colocar uma carta ou desconfiar. Quando tu desconfias, tu estás a dizer que alguma coisa naquela ordem está errada. E quando tu dizes desconfio, vais virar as cartas todas que já estão na mesa, e todas as cartas vão dizer a percentagem de amarelo que têm. Se alguma delas não estiver nessa ordem, tu vais ganhar um ponto. Vais ganhar aquela carta amarela que lá está, que ditava a cor daquele jogo. E pronto, tens um ponto. Vamos a uma nova ronda, tiras uma nova carta. Olha, agora é verde. E agora colocas uma nova carta. E o próximo jogador vai ter que pôr uma carta à direita ou à esquerda. E isto, vamos jogando até as pessoas irem desconfiando. Quando alguém desconfia e por acaso está tudo certo, eu estava mesmo com certeza que isto estava errado. Mas não. Um tem 4, outro tem 6, outro tem 12, 15%. Estava tudo certo. O jogador que jogou antes desse que desconfiou é que ganha a carta. Quem que tiver 3 cartas ganha o jogo. Portanto, é um jogo bastante simples, que se explica em 2, 3 minutos, como eu expliquei agora. Mas acreditem, quando olharem para as cartas, não é assim tão fácil de jogar, porque há coisas que é mesmo, se já jogaram Jungle Speed, veem aqueles padrões, é um pouco parecido em termos de padrões, mas com a parte boa de tu não teres que jogar em 2 segundos. Tu podes estar ali um bocadinho a pensar, olhar para as cartas, virar a carta para a esquerda, para a direita, ao contrário, pôr ao lado de outra para tentar perceber qual é que realmente tem mais ou menos daquela cor. É muito simples para começar uma noite, muito simples para acabar uma noite. E porquê é que eu trouxe este jogo? Porque devem estar, mas porquê é que ele trouxe este jogo quando o tópico é de compras e vendas? Porque este foi aquele jogo, como muitos que eu compro, que é para encher para os portes. E eu achei que fazia sentido trazer este jogo por causa disso. Porquê? Porque eu comprei o Imperial Steam há 2 semanas atrás, mas por um bocadinho que não cobria os portes. E então o que é que eu fiz? Deixa-me lá ver aqui um jogo que não seja muito caro e que esteja naquele intervalo o suficiente para eu não ter que pagar portes. O Illusion foi essa escolha e não me arrependo. Não paguei portes, fiquei com 2 jogos e esse jogo está, não vou dizer que substituiu o Love Letter porque eu tenho que continuar a jogar aquela porcaria, mas pelo menos dá para amaciar um bocadinho. Em vez de fazer 3 jogos de Love Letter numa noite, faço só um, porque entretanto pus aquilo no meio e assim já... Pronto, fica-me um bocadinho mais aliviado. Fica a recomendação para um jogo simples que dá para 5 pessoas e que se joga muito rapidamente. Illusion. Um jogo bastante engraçado. Muito, muito boa história. Bruno, tu hoje o teu alemão estava, sim senhor. Estava? Il Deutsch ist guten, Bruno. Muito, olha, muito bom. Eu nunca tive alemão na vida, portanto, olá para ti também, Marco. Gostei muito bom. Gosto muito do tempo e quando puder volto cá e pronto, é isto. Então era isto.
Eu também falo muito pouco alemão, ok? Tenho amigos na Alemanha pronto, e dá para aprender umas coisas, mas pouco mais do que de dizer que o teu alemão está muito bom, Bruno. Só se for na pronunciação, porque eu não faço ideia do que é que disse. Ai, muito bom, muito bom. Espetacular. Olha, grande partilha, Bruno. Muito obrigado. Passo aqui a palavra ao Miguel para ouvir então o jogo da rubrica dele hoje. Força. Ora, nesta primeira parte das compras e vendas, eu tinha de trazer. É obrigatório trazer um jogo sobre compras e vendas de qualquer coisa, certo? Então, o jogo que eu trouxe é o For Sale, ou Vende-se, título em português. Um jogo de 3 a 6 jogadores, 30 minutos, de um senhor chamado Stefan Dorra, e publicado por mais editoras que eu sei lá, portanto eu nem me vou dar ao trabalho. E pela Mebo, cá em Portugal é a Mebo. Sim, em português mesmo. Sim, é o Vende-se. É o Vende-se, exatamente. Mas, então, o que é que trata o Vende-se? É basicamente compra e venda, mais ou menos, de propriedades. Ou seja, como é que funciona o jogo? Nós temos umas moedas que o jogo tem duas partes. Portanto, temos umas moedas em que andamos a licitar para comprar propriedades, certo? E depois de comprarmos essas propriedades, nós depois vamos vendê-las para ganhar uns cheques. E esses cheques são os nossos pontos de final do jogo. No final, quem tiver mais dinheiro em cheques vai ganhar. E é um jogo também super simples e super divertido, porque há sempre aquela coisa do eu dou 2, eu dou 3, eu passo. Ok, tens o 4, 5, vou dar 4 para ele dar 5 e eu depois passo. É aquela coisa básica do leilão, vou fazê-lo pagar a mais agora ou não. Epá, é sempre giríssimo. E depois, mesmo as cartas quando saem, as propriedades quando saem, têm valores de 1 a 30 e às vezes sai tipo a propriedade 7, 8 e a 30. Toda a gente quer ficar com a 30, ninguém quer ficar com a 7 nem com a 8, mas vale a pena quase fazer all-in para ir à 30? Se calhar não, mas entre a 7 e a 8 faz assim tanta diferença? Epá, não sei. E agora? Ou a 1, a 20 e a 24? Epá, bolas. Eu não quero ficar com 1, ninguém quer ficar com 1, mas até que ponto é que tu estás disposto a ir para não ficares com 1? Porque depois a seguir vêm mais cartas. É giríssimo, muito divertido. É o Vende-se, ou o For Sale em inglês. Muito bem, muito bem. Epá, por acaso está na ludoteca da DICE e eu lembro-me quando o jogo chegou, aquilo tinha moedas que nunca mais... Tokens, no fundo, de moedas, que nunca mais acabava. Eu achei muito giro. Depois estive a ver a mecânica e realmente... Eu só tenho um problema com jogos de leilão. Quando jogo é que toda a gente depois tenta... não, marcar aquilo, vai ter que pagar premium, meu. Vocês vão todos... Epá, e de vez em quando corre-me bem, porque se começa ali a puxar a bué, então também, olha, eu passo. O quê? Querias que eu pagasse muito, não querias? Anda, agora tem toma. Agora já... Eu dou 4. Epá, isto não vale 4. E o Marco a seguir diz, passo. Mas eu não queria isto. Eu queria que tu desses 5 para eu passar a seguir. Já foste. Eu faço bué essa cena de vez em quando e depois tenho que andar aí muitas vezes, pronto, preciso mesmo daquilo e lá me lixo que tenho que pagar o dobro pela cena que ninguém quer, mas que só me dá jeito a mim. Mas pronto, é a vida nos leilões. Ora, muito obrigado, Miguel, pela tua partilha e por me fazeres relembrar esse jogo que já não me lembrava. E hoje trago-vos também, na mesma onda do Miguel, tentar trazer aqui alguma coisa que também mexa aqui com compras e vendas e propriedade ou qualquer coisa assim. Lembrei-me de um jogo que até me divertiu bastante. Quem já me ouve há algum tempo já me ouviu de certeza dizer que eu sou um fã bastante grande do Senhor de Cabelo Verde, não é? Do Friedman Freeze. E o Friedman Freeze tem um jogo que não podia deixar de ser que é o para se tornar um jogo com um F no início, porque é outra coisa que o senhor tem. O jogo é muito conhecido como Landlords, mas ele distinguiu Landlords porque é Freeze's Landlords. Por isso já começa por F.
Hero, criatividade aqui é espetáculo. Mais um jogo começado por F. Está bem. Isto, o Freeze's Landlords, lançado em 2013 pelo Friedman Freeze, como é evidente, e publicado pela sua editora, 2FSPL. É um jogo muito giro que nos leva assim é um jogo de cartas, ok? Apesar daquilo, depois na realidade depois as cartas funcionam quase como se fosse player boards e tabuleiros. Vocês estão a construir o vosso prédio e estão a pôr no fundo apartamentos que depois jogam uns com os outros. E é uma piada imensa vocês criarem um bairro para todos os efeitos. Podem começar vários restos de chão, depois vão começando a criar em altura os vossos apartamentos. Depois, dependendo do tipo de apartamento que vocês querem colocar lá, tem restrições. Há alguns deles que têm que ser o da cave. Quer dizer que vocês têm que escavar uma cave para pôr lá, há outros que têm que estar no resto de chão, há alguns apartamentos, tipos de apartamentos, por exemplo, alunos ou um pub tem que estar na cave, e quando existe um pub, naquele bairro todo já não pode, a habitação de luxo não pode existir no vosso bairro. Quer dizer que se vocês tiverem três apartamentos e um deles é de luxo, então ele vai-se embora. Aquele ali vai procurar um apartamento livre na casa de alguém e vai-se mudar para o player board de outro jogador. E é muito giro que depois vocês podem também, vocês constroem um apartamento, põem lá um novo bloco, num novo andar no vosso apartamento, e ao fazerem isso com 2 ou 3 andares e depois meter um telhado, agora aqueles estão de vago, não têm ainda inquilinos, não é um apartamento ainda de nada, no fundo, não tem lá. Há uns também muito giros que são os estudantes, que vocês podem pôr estudantes lá, e depois é uma coisa engraçada que há certas cartas de eventos em que vocês podem usar para forçar alguns inquilinos para sair, outros, ou então podem matar um inquilino e ele morre e nem sequer vai para lado nenhum, desaparece, sai fora de jogo. Mas, por exemplo, se vocês tiverem uns inquilinos que são estudantes, vocês podem mandar matar, que eles continuam lá. Onde se morrer um estudante, aparece logo outro para ocupar o quarto. Que aquilo vocês estão a alugar quartos. É muito giro o humor e a mecânica, até a arte do jogo. E no fundo vocês estão ali a tentar fazer revenue, a tentar ganhar dinheiro em cada turno com os vossos alugueres. E é um jogo só de cartas, com umas cartas muito compridas, ok? Daquelas mesmo fininhas e compridas, para parecerem mesmo pisos do vosso apartamento, vamos dizer assim, do vosso edifício. E depois tem uma coisa também engraçada, que é, as cartas têm duas faces. Todas as cartas nas suas costas são um piso. E depois vocês podem jogar a habitação, ou então viram-nas para baixo e estão a construir o vosso edifício novo para poderem pôr mais inquilinos. Que também é delicioso esse facto da maneira como o jogo está. Não é um jogo muito longo, não é de todo um jogo complexo, é um jogo de cartas, é um jogo divertido. Não acho que seja a masterpiece do Friedman Freeze, de longe disso, mas é um jogo bem divertido, que continua a respeitar o verde e as temáticas todas que nós estamos à espera do Friedman Freeze, e é um jogo de comprar e vender e construir e ganhar dinheiro com base em apartamentos, e foi por isso que eu trouxe hoje, e acho que já me diverti bastante com este jogo, e depois ao me lembrar dele já fiquei com vontade, e agora estar a falar isto, fiquei com vontade de o pôr na mesa outra vez. Se calhar vai estar na barrigada da próxima semana o Friedman Freeze, o Freeze's Landlords, não é Friedman Freeze, o Freeze's Landlords. Ai, muito bom, muito bom. Malta, é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir a DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva, e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. E vocês, que dicas é que têm aqui para partilhar com a malta, com as vossas compras, e como é que vocês consideram estes temas todos que nós estivemos aqui a falar, até mesmo o tema de como é que vocês se mantêm atualizados sobre o que é que está a sair, todas essas dicas, se calhar vamos também aprender convosco. Espero que também
que tenhamos conseguido também partilhar aqui umas dicas interessantes para vocês e até mesmo sobre este tema que nós agora estávamos no final, até bastante importante, sobre o que é que vocês acham de mais lojas de especialidade e o impacto que isso poderia ter ainda mais no nosso hobby. Deixem as vossas respostas no Facebook da Dice Cultural ou até mesmo no nosso WhatsApp, vamos continuar a ter esta conversa viva. Podem também usar o nosso e-mail, podcast@dicecultural.org, para nos mandarem ideias, feedback ou até mesmo comentários. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos e partilhem o link aos vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado por uma conversa extremamente interessante. É bom saber que não sou o único a ter que fazer gestão da minha coleção, não é? Somos todos one of us. É um prazer gravar estes episódios convosco, malta, e uma honra, muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado eu. Um enorme obrigado a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos e a apoiar-nos. Adoramos produzir este conteúdo para vocês. Muito obrigado, malta, por essa parte e por essa força. Aproveito também para relembrar que a Dice Cultural lança muito mais conteúdo, escrito e em vídeo. Sigam-nos a partir do nosso site, dicecultural.org. Tem os links para as nossas redes sociais, para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da Dice Cultural, para todos os conteúdos escritos. E já sabem, se quiserem se juntar à equipa da Dice Press, como nós anunciamos no episódio anterior, é só mandarem um e-mail, vejam as posições que temos no site, na zona de voluntários, e ficamos mesmo muito felizes em vos acolher e vos receber aqui na nossa família de voluntários. Nós cá estaremos no próximo episódio para continuar a parte 2 deste episódio que deixamos a meio, como é evidente, não é? Por isso será a parte das vendas do episódio sobre comprar e vender jogos de tabuleiro, que não vos vamos deixar pendurados. Por isso continuem desse lado. Agora não percam o próximo episódio, continuem desse lado. Todos aí em casa, malta, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas e até o próximo episódio, malta. Até à próxima. Tchau, pessoal.